Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo ao vivo. Hoje a nossa prosa é sobre carrapatos em bovinos. Estamos recebendo aqui, a gente tem a honra de receber a médica veterinária e pesquisadora da Embrapa, Márcia de Oliveira. Márcia, bom dia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço o convite. Márcia, a gente já vai conversar bastante desse bichinho que causa inúmeros prejuízos para a pecuária, porque eu quero convidar você que está aí do outro lado para participar da conversa. Se tiver alguma pergunta, é só escrever para a gente nos comentários aqui do Facebook ou então mandar inbox. Não tem perguntas? Não tem problema. A gente quer saber de onde você está acompanhando o Ouro Fino em Campo. Então é só escrever seu nome, a sua cidade e seu estado. Márcia, vamos começar então a nossa conversa falando de prejuízos. Primeiramente, na questão econômica, quais são os prejuízos causados pelos carrapatos? Bem, os prejuízos, na verdade, são muito grandes. Calculam que seja da ordem de milhões de dólares por ano, tudo que se gasta em termos de insumos, serviços veterinários, e os prejuízos decorrentes da parasitose mesmo, que é perda de peso, perda na produção de leite, menor qualidade do couro produzido pelos animais, e além do carrapato transmitir algumas doenças que provocam sintomas graves nos animais, como os hemoparasitas, que causam a tristeza parasitária bovina. Então, em termos de doenças, a tristeza parasitária bovina é a principal? Ou tem outras também? É o principal parasita transmitido pelo carrapato, né? Que são as babesioses e anaplasmose, que são conhecidas no campo como tristeza parasitária. Mas a gente calcula que os prejuízos que são mais difíceis de calcular são os mais expressivos. É queda na produção de carne e de leite, principalmente. Irritabilidade, faz com que o animal não se alimente bem. Fica estressado, né, Márcia? Bastante estressado. É isso aí. Bom, produtor, você viu já Na realidade, acho que você sente na pele, né, os prejuízos causados pelos carrapatos. Vamos falar então agora quais são os animais mais vulneráveis, né? A gente sabe que ali no Rio Grande do Sul, Paraná, onde que tem raças taurinas, eles sofrem bastante. Mas zebuíno também tem, não tem, Márcia? Conta pra gente. Sim, os zebuínos realmente eles são geneticamente resistentes aos carrapatos. Acreditam que é porque como ele foi domesticado na Ásia, o carrapato Rhipicephalus micropus, que é o nosso carrapato do boi, ele é originário daquela região. Então, devido ao contato, o zebuíno desenvolveu uma resistência maior, enquanto os animais taurinos, eles foram domesticados na Europa, num clima mais frio, onde não havia carrapatos. Então, eles são mais sensíveis realmente. No sul, apesar de você ter falado, o clima, eles têm o problema que o carrapato não ocorre uma grande parte do ano, causando problema devido à transmissão dos agentes da tristeza parasitária, a falta de imunidade que os animais ficam com o período sem carrapato. Por isso que lá eles fazem um controle bem agressivo do carrapato, usam até o banho de imersão, né? Verdade. Bom, com relação ao ciclo do carrapato, de fato tem os períodos, a evolução do parasita no pasto e também no animal, Márcia? Sim, o ciclo do carrapato é assim, ele fica um período no bovino, especificamente esse ciclo no bovino dura mais ou menos 21 dias, e depois as fêmeas caem no pasto para fazer a postura dos ovos e aí surgem as larvas que chamam de micuins, né, no campo. Essas larvas, esse período no campo, ele pode ter uma duração muito variável, dependendo das condições climáticas. Daí a gente usar esses aspectos do ciclo no controle estratégico, que é o mais indicado para o controle do carrapato. A gente ainda já vai falar desse controle estratégico. Com relação às chuvas, por que elas são as vilãs aí
elas aumentam a produtividade no campo, são necessárias, né, para o nosso agricultor, para o nosso pecuarista, mas acaba aumentando a proliferação do carrapato. É porque a umidade e a temperatura são os fatores limitantes para o desenvolvimento biológico do carrapato nas pastagens. Quando começa a chover e as temperaturas aumentam, essas larvas que estavam meio dormindo assim nas pastagens, elas começam de novo a sua fase a querer se reproduzir, recomeçar o ciclo novamente. Por outro lado, essa época das chuvas e do verão tem bastante radiação solar, que é um fator limitante para o desenvolvimento dos parasitas. Então, daí que o controle estratégico é feito sempre no verão, porque a gente consegue pegar bastante parasitas nos bovinos. E também a gente tem os efeitos desejáveis, né? Assim, a radiação solar vai ajudar, o calor também, de certa forma, ele exaure, ele acaba com as resistências das formas de vida livre que estão nas pastagens e reduzem um pouco também esse efeito da reprodução do carrapato. Agora, as águas de março, né, já estão levando o verão. Nesse período seco que a gente chama, é aí que digamos assim, o nosso produtor vai ter um descanso do carrapato, mas não, ele também tem que ter assim, um olho no peixe, outro olho no gato e fazer algum controle. Na verdade é assim, se o produtor fez o controle estratégico de forma correta, que deve ser feito na época mais quente do ano, agora ele realmente vai ter um descanso. De qualquer forma, ele não pode ficar totalmente descansado. Acho que ele tem que monitorar durante todo o tempo como que está a infestação nas pastagens, como que está o capim. Se o capim está muito alto, vai favorecer o desenvolvimento das formas de vida livre do carrapato nas pastagens, porque, como eu disse, a radiação solar ajuda muito no controle do parasita, né? E se ele não fez ou fez, é bom ficar de olho e fazer o que a gente chama de controle tático, né? Se der alguma infestação mais alta por um motivo ou por outro, ele tem tempo de controlar adequadamente para os animais não sofrerem, né? Tá certo, Márcia. Bom, agora tem um recado pra gente lá de Guaraciaba, Santa Catarina. O Daniel Marcos Brus, médico veterinário da Agro Sinuelo de Guaraciaba, Santa Catarina. Estamos aqui para convidar aos amigos clientes e aos demais que não conhecem o Master LP da Ouro Fino, um produto de maior concentração de ivermectina do mercado. Então estamos convidando a todos para passar aqui na Sinuelo de Guaraciaba para conhecer o produto. Quem vai fazer a desverminação dos animais agora na entrada de inverno e também na saída de inverno. São períodos estratégicos para estar aplicando eles. Produto de fácil aplicação e que vai trazer melhor resultado para o seu rebanho. Olá pessoal, sou Thales Vecchiato, médico veterinário e gerente de produto corte da Ouro Fino Saúde Animal. E eu estou aqui para mostrar para vocês um teste de fluidez de Master LP frente aos principais concorrentes no mercado. E vocês vão ver agora. Tá aí pessoal, um teste simples e prático que mostra a fluidez de Master LP. Use e comprove. Muito bem, então, vocês viram uma dica de onde encontrar o Master LP da Ouro Fino, lá em Santa Catarina, na cidade de Guaraciaba. E vocês viram aí com o Thales Vecchiato, nosso médico veterinário, um teste de fluidez que mostra, então, a fluidez do Master LP. Mais informações sobre esse produto você encontra em ourofinosaudeanimal.com. Ali tem informações de bula, dosagem, sobre o uso, viu? Campanha de aftosa, amigo produtor, está chegando, é hora de fazer a vacinação e a vermifugação dos animais. Use o Master LP, é uma boa dica para você. Márcia, voltando então agora para o nosso bate-papo, vamos falar sobre o controle estratégico, né? Que, de fato, o que é isso, né? Por que tem toda uma estratégia envolvida?
Bem, o controle estratégico, ele se baseia em vários pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, é o ciclo de vida do carrapato no bovino, que dura em média 21 dias. Quer dizer, o dia modal que mais acontece para a larva chegar a uma fêmea engurgitada e cair na pastagem é 21 dias. Então, a ideia é usar esse período para fazer banhos sucessivos, de modo a quebrar, de certa forma, esse ciclo do carrapato. E como que devem ser feitos esses banhos? Primeiro, o produtor tem que conhecer, eu acho que é interessante todo produtor saber o ciclo do carrapato, como que ele se reproduz. Depois, saber qual é o carrapaticida que melhor funciona para uma amostra de carrapatos que são colhidos do rebanho dele, porque cada população de carrapato é diferente da outra, né? Depois que ele tiver um carrapaticida que funcione, tem uma eficácia acima de 95% sobre os carrapatos da propriedade dele, ele tem que saber que para aplicar esse carrapaticida, por exemplo, se ele for um banho de aspersão, a água tem que ser limpa, porque quando você mistura o medicamento com a matéria orgânica, cai muito a eficácia do produto. Água limpa, a quantidade certa de cauda em cada animal, de modo a molhar principalmente as regiões onde o carrapato se concentra, que é nas axilas, na virilha, no peito, na região posterior. E não se basear somente no uso do acaricida, porque isso pode dar bastante errado, como a gente tem visto ao longo do tempo, né? Então, tem que ter descanso das pastagens, verificar qual o tipo de capim. Capins que têm touceiras muito altas, eles tendem a proteger mais os carrapatos, mas eu acho que tem que ter um certo equilíbrio entre qualidade de capim, o que você quer para o seu rebanho, quais são as necessidades, e manter o capim limpo. Então, o produtor pode usar um sistema, passar pano branco para ver qual a taxa de infestação daquela pastagem. Se a infestação estiver muito alta, pode usar animais que a gente usa só para pescar essas larvas. A gente coloca os animais e banha, até que consiga uma infestação mais baixa nas pastagens. E tem que saber também que esse descanso das pastagens, às vezes, é um período muito alto, porque algumas larvas podem ficar nas pastagens mais de 90 dias. Então, tem que ter um esquema. Fora isso, eu acho que é muito importante manter os animais bem nutridos, vacinados, com a situação imunológica boa. Ok. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão do controle estratégico, porque onde será que a equipe do Ouro Fino em Campo está hoje? Bom dia, Fran Espadari. Oi, Juliana, oi pessoal do Ouro Fino em Campo, tudo bem? Olha, hoje eu estou aqui em Macuco, no Rio de Janeiro, vim conhecer o trabalho da Cooperativa Macuco, e é claro que eu já vim direto na lojinha, né? Vim fazer umas comprinhas básicas, assim, para passar a semana, porque eu amo leite, para mim leite é bom com tudo, e olha só, quantas delícias aqui à disposição de toda a população e região, viu? Dizem por aqui que esta manteiga é famosa, já apareceu até em programa de televisão e agora vai aparecer no Ouro Fino em Campo também, viu? Fiquem ligados na nossa programação para conferir essa história, saber um pouco mais sobre o trabalho da Cooperativa Macuco. Um abraço, Juliana, e ó, vou levar pra gente, hein? Tchau! Traz essa manteiga, Fran, que eu compro o pão. E ai de você se não trouxer, viu? Porque eu fiquei com água na boca de experimentar a manteiga Macuco. E essa linda história, esse trabalho, gente, vocês vão conhecer aqui no Ouro Fino em Campo, ok? Márcia, rotação de princípio ativo ali na fazenda, no controle estratégico, é uma ação importante? Pode ser, mas eu acho que o mais importante é ter o mapa, né, de quais são os princípios que funcionam contra aquela população que você quer trabalhar, né, que você quer tratar. Então, eu acho que o mais importante é fazer o biocarrapaticidograma, que a gente chama de carrapatograma na linguagem coloquial, né? E ter o princípio ativo numa concentração adequada. Tudo isso pode ser feito no laboratório. Então, os produtores têm que encontrar perto deles alguma universidade, algum centro de pesquisa que faça o teste para eles. Então, eles precisam colher essa amostra adequada de fêmeas e mandar para os testes, e a partir daí ele vai pensar
qual é o princípio, se ele vai trocar mais de princípio ou se vai permanecer com aquele princípio até que ele se esgote, né? É isso aí. Márcia, obrigada, viu? Olha, eu quero mandar um alô para o Edielson Fonseca, de São Rafael, Rio Grande do Norte, que está acompanhando o Ouro Fino em Campo. O Marcos dos Santos, ele fez uma pergunta aqui, ele quer saber como fazer o tratamento das infestações de carrapatos, se somente o Fluatac é indicado para utilizar no rebanho. Além disso, quais são os procedimentos? Marcos, a Márcia, ela é pesquisadora da Embrapa, ela está trazendo todo o conhecimento dela sobre o parasita, mas com relação ao Fluatac Duo, a gente vai levar para os nossos técnicos, os nossos médicos veterinários internos, para esclarecer para vocês. Mas com relação a manejo de controle de outras infestações, você tem alguma dica para dar para o Marcos, Márcia? As dicas são essas, Sim. Controlar mais a infestação nas pastagens. Tá. Tem até agora alguns trabalhos feitos com pulverização de pastagens, que eu acho muito arriscado. Por causa do manejo ambiental, eu acho que é difícil, né? E não tem dados científicos indicando. Mas eu acho que aquelas dicas que eu dei, de passar o pano branco, mapear as pastagens, saber onde que tem mais larva de carrapato e tentar usar animais como isca para dar banhos sucessivos. Principalmente em rebanho de leite, que não podemos ficar banhando os animais, as vacas, né? Em lactação, assim, sem provocar problemas no leite. Ok. Márcia, muito obrigada pela sua vinda aqui no Ouro Fino em Campo, compartilhando todo o seu conhecimento. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da Embrapa, que desenvolve pesquisas aí para ajudar no nosso desenvolvimento aí do campo, viu? Volte mais vezes e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada também pela sua companhia. Semana que vem a gente está de volta. Lembrando que de segunda a sexta o Ouro Fino em Campo é exibido no canal do Boi às 11h30 da manhã e 5h05 da tarde, pelo horário de Brasília. E aos domingos, às 9h30 da manhã, nós também temos um encontro marcado. Bom final de semana, curta com os amigos e com a família. Até mais, tchau, tchau.